Quem conhece as Testemunhas de Jeová sabe muito bem que a Torre de Vigia desenvolveu uma cronologia que indica a volta de Jesus para o ano de 1914. Então eles dizem que ali Jesus assumiu o poder do reino, começou a reinar no céu. E aí eles dizem que em 1918 as igrejas da cristandade de Babilônia foram, como se diz, excluídas, foram abandonadas por Deus. E em 1919, então Jesus veio ao templo espiritual e escolheu os líderes da Torre de Vigia, que no momento era conhecido como estudantes da Bíblia, escolheu eles para ser o escravo fiel e discreto. Atualmente eles chamam de escravo fiel e prudente. Então eles acreditam que esse grupo, esse escravo fiel e prudente, eles acreditam que é o único canal de comunicação entre Deus e os homens. Hoje eles são chamados de corpo governante. É um grupo de cerca de 8 homens que governam as atividades das Testemunhas de Jeová em toda a terra. Agora, o que acontece? Quando a pessoa aceita o ensino dessa organização, que passa a acreditar que realmente Deus tem essa organização aqui na terra, então fica muito difícil para se libertar. Eu digo isso por experiência própria e por conhecer muitas histórias de pessoas que fizeram parte dessa organização. Um caso recente é o do Ronaldo. Se vocês assistirem os vídeos recentes do Ronaldo, vocês vão observar que ele vem sofrendo uma perseguição muito grande. Mas o que é de admirar é que o Ronaldo, mesmo sendo perseguido, ele ainda insiste em ficar na organização, ele insiste que a organização é de Jeová, que a culpa não é do corpo governante, que a culpa é dos anciãos, que são imperfeitos, são pessoas más, e que a organização, o escravo fiel e discreto, o corpo governante, não tem nada a ver com isso. Então ele defende com unhas e dentes a organização, defende o corpo governante, e ele vive num eterno briga com esses anciãos. Aonde ele vai, ele é perseguido. E aí ele já teve um caso anterior que ele relata, que desassociaram, depois readmitiram, e agora fizeram foi dissociar ele. Dissociar é quando a pessoa pede para sair. A pessoa indica que não quer mais ser testemunho de Jeová. Mas ele alega que ele não pediu para sair. Então ele não pediu para ser dissociado. E aí num vídeo recente dele, ele mostra lá numa cena que ele foi lá no Salão do Reino, né, numa hora de reunião, e foi anunciado lá a dissociação dele. Aí ele protestou. Ele protestou porque ele não pediu dissociação. E aí ele disse que foi cercado lá pelos anciãos, um pegou no braço dele, apertou, ele não gostou, outro chutou o pé lá de uma das meninas dele lá. Eu sei que a confusão está grande. E o pior é que ele insiste em ficar nessa organização, ele insiste porque ele acha que ali é a organização verdadeira. Ele acha que é somente aqueles anciãos ali que estão errados, que precisam ser corrigidos, porque a organização de Jeová, ela é perfeita. O corpo governante não tem culpa. Não é as instruções do corpo governante para acontecer o que está acontecendo. Agora ele não conhece a história desse corpo governante. Ele não pesquisou o caso lá da ONU, onde a Torre de Vigia ficou muito tempo lá associado. Só saiu quando foi tornado público, aí eles saíram, porque ele diz que a ONU é a fera, né, a besta de 666. E eles condenam a ONU, e no entanto eles estavam associados à ONU. Então eles só saíram quando foram denunciados. Então isso o Ronaldo parece que não vê. Sem falar também nessa questão aí da venda dos prédios, do Salão do Reino, que ninguém sabe para onde vai o dinheiro dessas vendas. Então essa organização é uma organização bilionária, que vive acumulando riquezas, fazendo prédios e as vendas ninguém sabe para onde vai. É o que é denunciado aí na mídia, né? Sem falar em outros casos sérios que acontecem nessa organização, que ela, inclusive, ela está ainda respondendo processos, né? Por causa de acobertamento de pedofilia. Por quê? Porque casos de pedofilia eles não levavam para as autoridades. E isso causou processos contra a organização e já pagaram até algumas indenizações. Tem também o caso da transfusão de sangue,
que por causa da transfusão de sangue, que eles proíbem, já morreram muitas testemunhas de Jeová. E isso tem causado um grande problema na organização, né? Também o ostracismo, onde eles proíbem aqueles que estão na organização falar com os que saíram. Por isso eles estão sendo banidos já em alguns países, como na Rússia e outros países aí, eles já estão sendo investigados, porque é uma violação dos direitos humanos. Porque todos têm direito de seguir uma religião ou não. E, no entanto, eles perseguem aqueles que saem da sua organização. E isso já está sendo visto por muitas nações como um caso de perseguição, e por isso eles estão sendo proibidos, banidos daqueles países. Então, eu fico até com pena do Ronaldo, porque eu noto que ele é uma pessoa que ele acredita mesmo que a organização Torre de Vigia é a organização de Jeová, que o escravo já é discreto ou o corpo governante são os escolhidos para dirigir a organização de Jeová. No entanto, ele acha que a culpa é dos anciãos pelo que está acontecendo. Mas, Ronaldo, isso não é só aqui no Brasil, não. Isso é praticamente, em todos os países acontece isso. Você já conhece o Adriano, que saiu depois de uns 50 anos na organização? Assista os vídeos dele, que ele vai contar muitas coisas a respeito dessa organização. Tem também o Alexandre. O Alexandre também passou mais de 30 anos nessa organização, servindo de ancião, servo ministerial. Pergunte também para ele o que aconteceu com ele, que ele sofreu perseguição, talvez parecida com a sua. Tem também o caso do Osmanito e muitos outros. Pergunte a essas pessoas que participaram muito tempo na organização e você vai ver que essa organização não é uma organização de Deus. Na realidade é uma organização de falsos profetas, de falsos cristos, onde já previram o fim do mundo para 1914, 1925, 1975 e para antes de terminar o século XX. E nós ainda estamos aqui aguentando essa organização falsa, destruidora de famílias, porque eu fui prejudicado com a perda de minha família simplesmente porque em 1993 saí porque discordei da cronologia de 1914. Eu discordei que a geração de 1914 que não passaria era um ensino falso. Por isso eu saí. E aí, uns 3 meses depois, minha família foi destruída. Meus filhos tinham entre 2 e 7 anos. Hoje são adultos, nenhum fala comigo. Então, meu amigo, essa organização, ela é uma organização falsa, destruidora de famílias. Então, se você está pretendendo entrar nessa organização, tenha muito cuidado. Porque para entrar é até fácil, mas para sair é um problema. Você poderá perder a sua própria família. Espero que esse vídeo sirva de alerta para todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima.